Em campo são todos iguais, todos a puxar para o mesmo lado, na dobra, na entreajuda, na raça. Mas um jogador carrega uma responsabilidade especial, uma honra. É ele o primeiro a entrar em campo, com o emblema na mão. É o porta-voz, o peito aberto, a voz de comando. A braçadeira distingue-o dos demais. É o capitão de equipa, um daqueles raros jogadores que, pelas capacidades desportivas e humanas, está apto a ser capitão do Benfica. Eu julgo que ser capitão de uma equipa de futebol é uma responsabilidade muito grande. Acho que tem que ser uma pessoa ponderada, tem que saber falar calmamente com os colegas para que não haja divisão dentro do balneário. Em primeiro lugar, tem que ser, em princípio, alguém que tenha um lugar preponderante na equipa e que tenha uma enorme autoridade dentro do balneário e dentro do campo. Não só para determinar e transportar para dentro de campo as orientações do técnico, que por vezes não se ouvem lá de fora, e ao mesmo tempo para acudir a situações de emergência que por vezes ocorrem, até para separar os jogadores quando muito excitados com o árbitro ou muito excitados com o adversário vão cometer alguma imprudência. O capitão tem aí um papel preponderante. Ser-se capitão é outro estatuto. Acho que as pessoas olham para nós de maneira diferente, mas também para ser capitão é preciso ter-se um bocado de carisma e é preciso ter-se um bocado de pulso, porque às vezes não é fácil. Às vezes um gajo diz, é capitão, mas depois o capitão é só para atrás de ter a braçadeira, não vale a pena ser capitão. O capitão é para, em momentos complicados, dar a cara. O capitão é realmente um cargo muito importante e acho que muitas vezes a saúde mental do balneário e do comportamento dos jogadores enquanto um todo tem a ver também com o capitão e a postura do capitão e o que é que ele significa para os outros jogadores. Acima de tudo, carregar, compreender o que é a mística do Benfica, incorporar essa mística que é o Benfica, que é um clube do povo, e por ser um clube do povo tem de ser por natureza um lutador. Não só ser um lutador, mas uma voz de comando dentro da equipa, para orientar a equipa quando ela sofre um gol, sofre 2 golos, saber orientar a equipa. O capitão tem funções muito importantes em relação a uma voz de sensatez, uma voz de comando por vezes em certas alturas, uma voz aglutinadora, uma voz que se faz ouvir e que se faz silenciar os outros quando é necessário que isso aconteça, porque há ruído excessivo. Tem de ser uma figura com provas dadas. O capitão não pode usar a braçadeira para se afirmar como jogador. Usa a braçadeira porque a merece e porque já se afirmou como jogador e pela sua personalidade. Não é fácil, creio eu, ser capitão de um clube como o Benfica. É um clube que tem uma grande pressão sempre, os olhos completamente postos em qualquer desempenho que a equipa tenha. E claro, o capitão, eu sei também porque já joguei futebol, há sempre aquele peso, porque não é só o jogador que vai lá separar os colegas quando há algum atrito em campo, é muito um incitador de confiança, de atitude e de respeito pelos colegas também, para com o clube, por vestirem a camisola de uma grandiosidade. Digamos que nesse momento é o clube, é o jogador, aliás, que veste melhor a camisola do Benfica e consegue representar o clube da melhor forma. A linhagem dos capitães do Benfica começou em 1905 com António Couto. Mas para conhecer o primeiro grande capitão é necessário avançar no tempo, quando o futebol se consolidou em Portugal e passou a ter competições organizadas. Francisco Albino jogou de águia ao peito dos 17 aos 33 anos. Magricela e aparentemente frágil, foi na verdade a fonte de toda a energia do meio-campo encarnado. De 1934 a 45, o jogo passou-lhe sempre pelos pés e foi assim que Albino levou o Benfica à conquista dos seus 6 primeiros campeonatos nacionais e 3 taças de Portugal. Penso que havia um fator que era a tal mística, não é?
um jogador com mística, não é? E também julgo que a posição no campo. Ele jogava a médio e, devido a médio, tem possibilidade de meter as colegas à frente e aos da retaguarda certos tipos de situações de jogo, não é? Que um guarda-redes, por exemplo, não poderá ter, não é? Sabe que ele tinha a alcunha do tempero. Ele falava aos colegas, tempero era o prémio de jogo. Naquela altura o dinheiro era escasso, os prémios eram também pouco robustos e eles perguntavam aos agentes quando é que aparece o tempero. Quando Albin se retirou, a braçadeira não podia ficar melhor entregue. Francisco Ferreira, também ele um médio, também ele um lutador incansável, viria a liderar o Benfica em mais ocasiões do que qualquer outro atleta até então. Em jovem jogou no Porto, mas um dia, apelidado de malandro por pedir um aumento, rumou a Lisboa. Ferreira seria o esteio da equipa nos anos 40 e início dos anos 50. Recusou todos os convites do estrangeiro porque amava o Benfica, como ele próprio dizia. Acumulou a braçadeira encarnada com a da seleção e retirou-se em glória, erguendo a Taça de Portugal depois de uma vitória épica sobre o Sporting em 1952. Francisco Ferreira era o tipo duro. Era o chefe do Benfica, o que mais ou menos mandava lá as hostes do Benfica. Era boa pessoa, um bom jogador. Aliás, que era um jogador extraordinário, que eu tinha uma admiração por esse homem. Era um senhor de futebol, de uma educação, pessoas que conheciam o Francisco Ferreira, encantava falar com ele. Hoje há muita gente do Benfica, já de idade adiantada, que é do Benfica, devido ao Francisco Ferreira, não é? Ele encarnou, sendo um homem do Norte, natural de Guimarães, jogou no Futebol Clube Porto, veio para o Benfica e ele depressa interpretou com fidelidade a tal mística do Benfica. O homem só com o pé esquerdo, jogador fabuloso, jogava no meio campo, jogava na defesa, contagiava a equipa e os companheiros e até o exterior com a sua forma de jogar quase heroica, digamos. Não é? Como capitão, punha a malta toda no seu lugar. Porque o Chico era muito respeitoso, muito respeitador e a malta respeitava-no muito. Senhor Chico para aqui, Senhor Chico para ali. O Chico Ferreira era qualquer coisa de extraordinário. Pá. O capitão deve reunir uma série de virtudes. Antiguidade no clube, empatia com os adeptos, respeito da equipa, capacidade de liderança. Na hora de entregar a braçadeira, muitos treinadores têm ainda em conta outro fator, a posição em campo. O médio está mais perto de todas as zonas do campo do que os colegas de outros setores, mais perto dos companheiros e é mais influente na manobra da equipa. Albino e Ferreira eram médios, mas nos anos 50 o Benfica teve de começar a abrir exceções. José Águas era ponta de lança, mas tinha a elegância e a diplomacia dos líderes naturais. O José Águas, pelas suas qualidades humanas também, e pela sua finesse de jogador e pela sua capacidade de intervenção no campo e de resolução de jogadas e pelos jogos e golos incríveis que fazia, era justamente o capitão e foi o grande capitão do Benfica e foi o primeiro homem a levantar uma taça europeia depois da final de Amsterdão. E de Berna também, mas o José Águas está na história do Benfica e ainda bem, porque não podia deixar de ser. Foi um grande capitão e era um capitão indiscutível, não é? Percebia-se que ele era o capitão, não era preciso dizer quem que tinha a abraçadeira, não é? Pelo seu comportamento, pela forma como se entrelaçava com os outros jogadores. E até que o treinador, toda a gente sabe, que é na história que se conta, que quando o Bela Gutmann chegou, pensou que ia arrumar o José Águas. Já tinha os seus 27 ou 28, e o Águas, como quem não quer a coisa, faz-me lembrar um bocadinho o Nuno Gomes desse ponto de vista, já agora uma nota de atualidade. Não se importou muito que lhe dissessem que o queriam substituir ou que queriam recortar outros avançados, fez de conta que não tinha percebido. Manteve-se a treinar como devia e acabou sempre titular, não é? Mais coisa, menos coisa, estava sempre lá e, portanto, sendo que o José Águas, desse ponto de vista que estamos aqui a falar, foi um grande capitão e até teve, foi um grande capitão com êxito
assinalável, quer os campeonatos que o Benfica ganhou, as bolas de prata, hoje em dia com vários nomes, mas na altura era a bola de prata do melhor marcador da Liga Portuguesa, do Campeonato Português, as 2 taças dos campeões. Quer dizer, é alguém que qualquer fotografia da história do Benfica passa quase necessariamente pela figura do José Águas, não é? E, portanto, de certa maneira, ele foi bem substituído como capitão. Eu gostava de dizer que o Coluna, não é assim, depois também vai ser um excelente capitão do Benfica. Quando Águas atingiu a idade da reforma, a braçadeira voltou para o miolo do terreno, mas não para um homem qualquer. Mário Coluna foi o capitão. O capitão porque foi capitão do Benfica, da Seleção Nacional e da seleção do resto do mundo. O capitão porque até hoje ninguém carregou a braçadeira do Benfica em mais jogos do que ele, 328 entre 1963 e 70. O capitão porque muitos jogadores não eram capazes de o tratar pelo nome. Tratavam-no simplesmente assim, o capitão. Ele mandava naquilo tudo, porque estando no meio campo, ele conseguia dar ordens na defesa como dava no ataque. Ele realmente era uma pessoa que, mesmo sem tocar na bola, ele é que era o maestro daquilo tudo. Não era um jogador, como é de dizer, muito habilidoso, como seria o José Augusto, ou o Simões, ou de fintas. Não, era uma pessoa que tomava conta do jogo, ia a eles, e eles iam a ele, mas ele mandava. O Mário Coluna era um grande homem ali a meio campo, era um motor da equipe, que hoje, se tivéssemos uma coluna daquelas no meio campo, aquilo não havia ninguém que nos batesse. Raramente vi o Coluna sair lesionado. Vi sempre aqueles que iam contra o Coluna, por qualquer razão batiam no Coluna e caíam para o lado. O Coluna era de facto um edifício. Era um jogador muito versátil que incutia nos próprios colegas aquela força anímica que ele tinha. De maneira que foi um belíssimo jogador também e por isso foi conhecido para toda a Europa. Não é? E era um capitão com classe, um capitão com autoridade. Como hoje não há muitos capitães das equipas de futebol com aquele conjunto de atributos que o Mário Coluna tinha. Portanto, ocupava uma posição central no terreno, era um magnífico jogador, um excelente transportador do jogo, do meio campo para a frente. Marcou muitos golos pelo Benfica, não se limitava só a distribuir jogo, ia lá à frente e marcava muitas vezes. Tinha voz de comando, tinha autoridade, sabia estar no campo e sabia falar e dirigir-se ao árbitro sempre que isso era exigido. E o Mário marcou uma geração no Benfica, foi nos anos 60, 70, não é? O Mário quando abria a boca era uma ordem que ele dava, era um dever cumprido que nós tínhamos que fazer todos. Portanto, mas o Mário e tudo aquilo que o Mário fazia era em prol dele, mas também em prol daquilo que a equipa precisava naquela altura, né? E então a voz de comando que ele tinha era uma voz que toda a gente aceitava, não só os jogadores como os próprios diretores e a massa associativa. Aquilo que o Mário dizia era lei, era uma ordem que ele dava que toda a gente tinha que cumprir. Eu dentro do campo era um leão. Os treinadores não podiam dar instruções durante o jogo. Então o treinador, quando falava conosco lá na cabine, vão jogar assim, assado. Lá dentro do campo, quem manda é o Mário Coluna.